E aí, pessoal, bom dia. Acabei de acordar 15 minutos antes da minha aula e a gente vai responder um comentário aqui. Então, Fausto, gosto muito dos seus vídeos desde Black Desert, mas eu preciso te falar uma coisa. Você precisa estudar a Bíblia. Você fala umas coisas nada a ver por falta de conhecimento. Maurício, em primeiro lugar, obrigado. Eu sei que você só se deu o trabalho de fazer esse comentário porque você se preocupa comigo. Então, obrigado, porque eu sei que essa preocupação faz com que você queira que eu estude a Bíblia para talvez ser salvo. E isso demonstra um carinho né, e que talvez você não tenha com um youtuber que você não gosta. Então, pro cara que você lê e odeia, talvez você jamais recomende que ele leia a Bíblia, ou recomende, mas sem nenhum comprometimento, sem nenhuma vontade de que ele seja de fato salvo. Então, obrigado por mencionar. Mas eu preciso te dizer que a resposta, ela talvez seja dura. E talvez seja dura agora, porque se você fez esse comentário é porque você quer que eu leia a Bíblia e seja salvo. E as minhas palavras, elas vão ser no sentido de não quero essa salvação que você está me oferecendo. E talvez, não importa o quanto eu tente ser suave aqui, essas palavras vão soar duras para você. Mas talvez daqui a algum tempo ou em algum outro momento da sua vida você volte aqui e fale, não, as palavras dele não foram duras, elas só foram absurdamente sinceras do jeito que poucas pessoas podem ser na sociedade. Para vocês que estão chegando pelo Diablo e que não me conhecem tão bem, eu também vou falar determinadas coisas que vão soar desrespeito e não é desrespeito. Porque, por exemplo, eu vou dizer que teve um determinado rabino lá que para mim é um esquizofrênico ou um discípulo de esquizofrênico. Minha irmã é esquizofrênica, eu não acho esquizofrenia demérito. Eu acho que é uma condição. E esquizofrenia é um total desapego com a realidade e crenças em coisas que foram imaginadas. E eu considero aquele rabino ou esquizofrênico, ou pior, um discípulo de alguém como a minha irmã. É como se a minha irmã falasse assim: olha, eu escuto uma voz que manda eu abrir a porta no meio da noite. Porque aí essa condição de abrir o portão é a condição dessa alucinação que fica falando comigo dentro da minha cabeça não invadir a casa. Eu fiz um acordo com ela. Minha irmã, ela tem uma doença que faz ela ter alucinações. E ela pode, por exemplo, numa dessas alucinações, achar que ela tem que abrir a porta para que a casa não seja invadida pela voz que está falando com ela na cabeça dela. E isso pode trazer um risco real de que um bandido de verdade, no mundo de verdade, invada a nossa casa porque o portão estava aberto. Então eu, como irmão amoroso e cuidador, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer que ela tenha mais medo de mim do que da voz. Para quê? Para que ela não abra o portão mesmo achando que ela precisa. Eu prefiro que ela tenha menos medo da casa ser roubada do que de eu ficar bravo com ela. Olhe a situação em que eu vivo. Não é fácil ser irmão da Márcia. A Márcia me ensinou que não importa o que a pessoa quer e o que a pessoa acredita, você precisa dar a ela o que ela precisa. E talvez o que você precise seja justamente acreditar em algo. E aí, se eu luto contra a sua fé, eu não estou fazendo aquilo que eu quero que você quer, eu estou fazendo uma coisa que vai totalmente contra uma coisa que você precisa. E assim, se eu fosse você, se você se coloca numa situação em que você precisa acreditar, então acho que você já tem que dropar desse vídeo e fechar os seus ouvidos a pessoas como eu e Pirula. Isso é muito importante. Droga, eu tenho 15 minutos, eu gastei 5 e nem comecei o vídeo que eu gostaria. Quem acompanha esse vídeo aqui há mais tempo, quem não está chegando agora por causa do Diablo, talvez tenha me escutado falar sobre uma pessoa por quem eu me apaixonei perdidamente. E olha que, assim, na época eu tava bonitinho, malhando, todo solteiro, galanteador, e eu tinha plena convicção, porque era recíproco, e eu tinha a plena convicção de que se eu forçasse ali, não forçasse no sentido de estuprar a menina, se eu investisse, se eu me esforçasse, eu faria com que ela se apaixonasse e eu poderia cativar e cultivar o amor. Só que tinha uma barreira muito grande entre eu e essa menina. Ela é muito religiosa e muito ativa na comunidade religiosa, e todos os pilares da vida dela, estudo, trabalho, vida social, todo alicerçado na igreja. E ela com essa condição de
cara, ou você se converte, ou você começa a participar comigo das minhas atividades religiosas, eu não tenho a menor chance da gente ficar junto. E mesmo apaixonado, eu falei, então não tem a menor chance da gente ficar junto. Porque o melhor pra você é que você fique alicerçada. Mas a gente começou a conversar sobre Deus. Em determinado momento ela falou, Fausto, eu preciso que a gente pare de falar sobre isso. Porque você tá me levando a pensar coisas que vão destruir a minha vida. E eu falei, você tem toda a razão. Então, não só a gente parou de falar sobre isso, como a gente parou de se falar. E a gente só voltou a se falar depois de muito tempo. E aí, depois de muito tempo, ela encontrou o caminho dela. E depois de anos, ela falou, olha, hoje você plantou uma semente que não teve volta. Hoje eu não acredito. Só que eu descobri muita gente, né, na internet que também não acredita, mas que finge que. Por quê? Pra não perder todo o resto que tem. Olha que interessante. Ela se casou com um cara na igreja, ela frequenta a igreja, ela é feliz, ela não tem o menor problema, de ter questionamentos, mas deixar esses questionamentos para lá, porque o que ela colhe da comunidade religiosa é muito comparado à incerteza e à desconfiança e à insegurança que ela tem. Tá vendo como acreditar em Deus é uma coisa muito subjetiva e às vezes dentro da igreja onde você vai tem muito menos gente que acredita em Deus do que realmente aparenta ter. E 7 minutos e a gente nem começou o vídeo. É ruim correr contra tempo, né? Um, e aí, quando você está em dúvida se aquilo que você acredita é verdade ou não, aí você vai pesquisar na internet e acaba caindo de paraquedas num canal como esse, num vídeo como esse. E sabe qual que é o problema desse vídeo? Semana passada tava todo mundo revoltado, porque tá todo mundo vendo sobre um submarino implodindo do lado do Titanic, e não nos 5 pessoas milionárias morrendo, e não nos 750 refugiados que morreram no mesmo dia que essas 5 pessoas. Por que ninguém fala deles? Porque ninguém quer escutar. As pessoas não falam daquilo que ninguém quer escutar. Eu talvez seja o único retardado que fique falando, mesmo vocês pedindo para eu não falar sobre. Mas aí eu dei uma larva carvalhada, né? Eu sou o único, só aqui você vai encontrar esse nível de sinceridade e desprendimento. Não sou o umbigo do universo. Mas aí vem 2 caras falar assim, Deus existe ou não existe, e aí dá 1.350.000 visualizações. Imagina quanto dinheiro a Insider ganhou, não tem nada de errado com isso. Imagina quanto dinheiro o Vilela ganhou, não tem nada de errado com isso. Mas olha o tanto de gente que se interessa por isso. Ou seja, no país de 200 milhões de brasileiros, nós temos 1.350.000 visualizações, significa que a cada 100 pessoas, mais de uma assistiu esse negócio. Não, minto. A cada 100 pessoas, meia pessoa. A cada 150 pessoas no Brasil, uma assistiu essa conversa aqui. E essa conversa, duvido que as pessoas que assistiram tudo, porque essa conversa é muito longa, mas ela tem uma lógica muito engraçada. Porque nós somos um país tão cristão, mas tão cristão, mas tão cristão, mas a gente é um país tão cristão, cara, que quando a gente vai falar sobre a existência ou não de Deus, você coloca 2 pessoas para falar assim, e aí, quem tá certo? O ateu que não acredita em Deus ou eu que acredito na Bíblia? E aí eu vou... É que eu não quero falar o nome dela aqui. Mas uma vez olhando nos olhos dela, eu falei assim, o nome dela, eu falei, é possível acreditar em Deus e não acreditar na Bíblia? E essa pergunta, para quem é programador, para quem estudou lógica, para quem pensa por 2 minutos, ela é extremamente óbvia, mas não para um cristão. É possível acreditar em Deus e não acreditar na Bíblia? Ela falou, não, ué. Pois é. Então, olha a profundidade do problema. Porque quando você vê um problema em eu não acreditar em Deus e você fala que eu tenho que ler a Bíblia, aí você fala assim, você fala muita besteira por falta de conhecimento. E na verdade, não é falta de conhecimento, porque eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia sobre o prisma, sobre
a perspectiva do fiel, enquanto eu acreditava. E depois eu li a Bíblia outra vez, sobre a perspectiva do infiel. Do infiel ficou uma coisa meio zoada. Tentando encontrar alguma lógica no livro e tentando entender por que ele é tão poderoso. E a conclusão que eu cheguei é que esse livro é poderosíssimo porque os cristãos não leem. Porque eu fui em Igreja Católica, eu fui na Batista, eu fui na Testemunha de Jeová, no Quadrangular. Fui em várias desinências cristãs, conheci pessoas em todas elas, tive carinho por muitas delas e vi esse carinho se desmanchar no momento em que eu falei que aquilo para mim não servia. Não da minha parte, por parte das pessoas. Fui visto como herege por pessoas que eu aprendi a não deixar de gostar por isso, porque eu entendi qual era a vibe delas. Mas era muito engraçado, porque o culto, a reunião, a cerimônia, a missa, era sempre assim: vejamos aqui um pedaço da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo X, no versículo Y, e aí lê aquele pedaço, e aí tira as conclusões, e eu falo, puta que pariu. E sabe o que isso daí parece? Parece aquele rabino esquizofrênico, ou discípulo de esquizofrênico, que ele fala que, veja bem, no livro de Deuteronômio, você tem essa palavra que em aramaico tem 12 letras, e 12 é o número do pleno, e isso quer dizer que, eu falo, cara, você já jogou torto na sua vida? Caça-palavras torto, que tem várias vogais e consoantes, e aí a brisa do jogo é assim, quantas palavras você consegue formar? E quando eu era moleque, como eu lia muito, eu sempre me orgulhava, porque aí eu apostava com as crianças lá, e falava, vamos ver quem acha mais palavra, aí os moleques achavam 12, 15, eu achava 70, e aí depois ninguém queria brincar mais comigo, porque só tinha perdido, e eu falei, porra... ou seja, quanto melhor eu fico numa coisa, mais solitário me torno. E ler a Bíblia me tornou solitário, porque as pessoas não conhecem aquilo que eu li. Elas só falam desse livro à luz de quem leu e falou para elas o que aconteceu. Ninguém pensa o jogo Diablo, por que alguém leria a Bíblia? É mais fácil assistir o YouTuber falando do último Patch Notes ou então o pastor. Mas a gente tem uma coisa aqui que é fundamental, porque Deus pode existir e a Bíblia pode estar errada. E eu vivo... eu não sou mais o ateu amargurado, porque tem muito ateu amargurado e tem gente que ganha dinheiro com ateu amargurado, que é o Carlos Ruas, por exemplo, e nada a ver contra ele ganhar dinheiro. Por quê? Porque é uma demanda da sociedade isso. Os quadrinhos do Ruas são uma demanda da sociedade. É muita gente que quer aquilo. Por quê? Porque aquilo expressa a angústia que ela tem de estar numa família de religiosos e não conseguir acreditar em Deus. E aí ainda chega Jesus e fala assim, aquele que ia acreditar será salvo. Eu me fudi, porque eu tento acreditar, mas não consigo. Qual é o outro filósofo pop que fala isso? É o Karnal. Cara, muito foda. E ele fala, cara... Se eu pudesse, eu acreditaria. Já pensou acreditar em Deus, cara? Dormir com o conforto de Deus me ama. Dormir com a certeza de que eu serei salvo. Dormir com a certeza de que eu vou herdar o paraíso. Dormir com o reconhecimento de que eu sou bom. Como que logicamente, eu negaria isso? Ter esse benefício na minha vida. Então, se eu pudesse acreditar em tudo isso, eu acreditaria. Por intenção, eu acreditaria. Só que eu não consigo. Então, durante muito tempo eu não tinha uma resposta para isso. Mas agora, quando me perguntam assim, e se depois no juízo final você tiver que prestar contas da sua falta de fé para Deus? Porque ele escreveu num livro, através das palavras de Jesus, aquele que acreditar será salvo. Por que eu não acreditei? Porque eu não consegui. Quando você me criou desse jeito. Então você deveria saber que eu não conseguiria acreditar por mais força que eu tivesse. Agora, se você, por isso, quiser me mandar pro inferno, me manda. O que eu posso fazer? Entende? Agora, já pensou se o Porta dos Fundos estiver certo? Se você morrer e o Deus de verdade for o cara da Polinésia? Lascou tudo. Você levou uma vida mais regrada do que precisava, temendo um Deus que nem é o polinésio. Aí você fala, porra, Fausto, mas aí se você não acreditar, você vai ser um libertino, um fornicador, um adúltero, um assassino. Por quê? Porque quem segue a Bíblia não é.
quem segue a Bíblia segue esses preceitos aqui. Eu vou te dizer, eu não sou adúltero, eu não sou assassino, eu não sou desonesto. Desonesto? Qual é o conceito de honestidade? Definir honestidade depende da moral, e o que é moral. Mas assim, eu sou, no que se diz respeito às regras do cristianismo, eu sou muito mais cristão do que muito cristão. Esse negócio de amar e respeitar o próximo, não fazer a ele o que eu não gostaria que fizesse comigo. Esse negócio de cuidar do outro que está perto. Essa coisa de perdoar, porque na verdade a raiva e o ressentimento só faz mal para quem sente. No que se diz respeito a seguir as regras, eu sou muito mais cristão do que muitos cristãos, e no dia do juízo final isso vai ter que ser levado em consideração, porque eu vou ter isso daí no meu histórico para mostrar. E aí você fala assim, porra, é verdade, dá pra você acreditar em Deus e a Bíblia tá errada. Mas e aí? E a partir daqui, no que vai se fundamentar a minha vida? Eu faria essa conversa se estender por mais, sei lá, 9 horas e 40 minutos tranquilamente, mas é porque eu não posso mesmo, a gente continua isso num outro tempo. Então, eu acreditar na Bíblia não significa que eu não acredito em Deus. Só que eu acredito na nossa total incapacidade de compreender Deus caso ele exista. Então eu acho que a gente está perdendo tempo. E eu acho que se a gente não o alcança, e se fomos criados por ele, então fomos criados para não entendê-lo. Então a gente está querendo se enxerir e se intrometer onde a gente não é convidado. Isso caso a Bíblia esteja errada. Então essa é a minha perspectiva. E eu, na minha busca de compreensão de Deus aqui, na minha tentativa de evoluir, entre aspas, espiritualmente, me tornar uma pessoa melhor para me preparar para o dia do juízo final do Deus Polinésio, eu vejo uma conversa dessa de Deus existir ou não existir, e o cara dando como argumento da existência de Deus o versículo tal, não sei o que, da fala de não sei quem, do que aconteceu na igreja de não sei onde. Isso para mim é bobeira, porque Deus está no desenvolvimento da lana. Deus está na brisa fresca que vem do mar em Aracaju, no verão quente. Você transpirando lá que nem um porco, porque tá calor pra caralho, e vem aquela brisa fresca no seu rosto. A existência de Deus pra mim tá em saborear uma água que não tem gosto, que não tem cheiro. A existência de Deus tá no olhar da Lari pra mim quando... A existência de Deus, ela tá em outros lugares que não em versículos que dizem pra você que se você fizer determinada coisa vai chover meteoro na sua cabeça. E eu tô muito atrasada, não posso continuar. Busque Deus em outras coisas que não em regras duras, rígidas, que não aceitam a sua natureza. E a gente vai falar sobre a natureza no vídeo de Filosofando o Diablo, Conflito Eterno. Aguardem. Um abraço e mais uma vez, Maurício, obrigado.